Bem-vindo, bem-vinda ao Marketando, seu podcast de marketing. E hoje nós vamos conversar sobre marketing pessoal, vamos conversar sobre imagem. Hoje eu trouxe a visagista, a grandíssima, incrível Karen Ribas para bater um papo com a gente sobre tudo o que você precisa saber do visagismo, tanto para aplicar para a sua imagem pessoal, como também para os clientes e empresas que você assessora. Bem-vinda, Karen. Olá, tudo bom, Pablo? Obrigada pelo convite. Oi a todos, né? E Karen, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para eles entenderem um pouco mais a sua trajetória. Inclusive você, quem está vendo imagem aqui no podcast, você está onde? Agora, nesse momento, eu estou no Shopping Barigui, na ala nova. Posso mostrar um pouquinho aqui para vocês, né? Até convido vocês a conhecer. Eu trabalho na barbearia do Torriton, que é uma loja nova que abriu aqui nesse espaço do terceiro andar, né? Do shopping, da renovação, né? E, nossa, ficou incrível. O shopping está realmente digno de uma visita. Convido vocês a conhecer. Legal. E conta pra gente um pouquinho da sua formação, da sua história aqui com visagismo, para que o pessoal possa entender melhor sobre isso. Eu acho que o visagismo, ele já começou lá atrás, né? Agora que está sendo implementado na barbearia, que está sendo um pouco mais conhecido. Então, eu já trago essa bagagem desde o início da minha carreira, que eu não posso falar que eu nasci dentro do salão, porque eu ainda não trabalhava, né? Mas eu já sou filha de peixe, então já trago de muitos anos, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, agora fazem 32 anos já que eu venho trazendo todo esse conhecimento, mas foi só nesse ano de 2024 onde realmente eu coloquei em prática a parte mais técnica e teórica do visagismo. Inclusive foi a convite de um amigo meu, né? E ele falou: Karen, eu te vejo visagista, eu preciso de você, ele é harmonizador facial. E eu vejo que o meu trabalho não fica bom quando a gente não tem um cabelo e uma barba adequado. E eu falei: nossa, Fábio, eu quero muito saber um pouquinho mais, eu já sou visagista. E eu comecei a estudar nesse momento e eu falei: nossa, o meu visagismo era um visagismo muito orgânico. Então eu me aprofundei realmente na parte do estudo, né, para aprender as técnicas. E isso, o que eu achava que ia ser um tempo curto, acabou se estendendo até agora, onde os atendimentos agora já estão prontos, né, para serem colocados em práticas, onde eu já coloquei em prática algumas consultorias, onde eu posso estar, você pode estar consultando no meu Instagram, né, posso estar enviando esse material também, num contato, mas ali que realmente eu entendi o fundamento do visagismo, que não somente é tratar de um cabelo, de uma barba e de um corte bonito e fazer o cliente se olhar no espelho e se sentir bonito. É muito mais profundo e posso até falar para vocês agora, nesse momento, eu acabei de atender um cliente de consultoria, que já está na sua quarta sessão de projeto de imagem, né? E ele me falou uma coisa muito linda e que isso faz o meu trabalho valer a pena. Ele falou: Karen, não é só o cabelo e a barba que você mudou em mim, você mudou minha estima. Hoje eu me olho no espelho, eu sinto vontade de cuidar da minha saúde, de cuidar mais profundamente de mim, sabe? De me vestir melhor, porque é isso que eu sinto. Então, esse é o fundamento do visagismo, sabe? Não simplesmente um cabelo e uma barba, e sim um autoconhecimento para a pessoa saber se cuidar e se valorizar, porque a imagem é fundamental, é o que a gente consegue entregar em menos de 5 segundos quando a pessoa te olha, né? E depois, com o tempo, você vai entregando o teu conteúdo, né? E a pessoa vai te conhecendo melhor. Certo. Isso é importante. E o que eu queria entender melhor é o seguinte. Tem aquela história, né, que quando a pessoa fica rica, ela fica bela. Então eu queria que você falasse um pouco desse aspecto do visagismo que, às vezes, antigamente, pelo menos, ele era menos democratizado. Então o pessoal não sabia que existia uma técnica que ajuda a valorizar o seu rosto, que na verdade não existe gente feia. Existem pessoas que não estão usando o visual. Porque às vezes a pessoa viu um ator de cinema, um personagem de série e quer fazer igual. E não é o perfil do rosto. Então eu posso até narrar uma... Eu, quando era jovem, já tentei cabelos horríveis por causa de
personagens que eu achava interessantes, mas não sabia que existe um formato certo para rosto. Então você pode quebrar esse mito pra gente? Você sabe que isso eu vou entrar um pouquinho na história, né, para a gente saber. O visagismo ele começou em 1937 por Fernão Aubry. E ele falou uma frase muito bacana, que não existem mulheres sem beleza, mas existem belezas escondidas que ainda não foram reveladas. Ele, no caso, ele foi um visagista, o que descobriu o visagismo, né? E ele viu que não é simplesmente a beleza, e nessa frase a gente consegue entender. No caso, ele só trabalhava com mulheres, né? Hoje isso, no caso, a minha especialização é só para o mundo masculino, ou seja, os homens também têm esse direito de descobrir essas belezas que estão escondidas em algum lugar, porque às vezes você olha no espelho e não está se sentindo bem, está com a estima baixa, mas, poxa, tem uma maneira de você descobrir, tanto que o visagismo, as pessoas sentam na minha cadeira e falam assim, Karen, faça o que você achar melhor. De jeito nenhum, porque quem me mostra a verdadeira beleza é você. Eu vou te guiar e vou te orientar com as técnicas que eu aprendi a você se descobrir. Você está entendendo como é diferente eu olhar para você e falar, não, você vai colocar um cabelo, uma barba e vai ficar bom. Esse é um copia e cola. Isso funcionava na barbearia antiga. A gente fazia o degradê, todo mundo se achando, né, mais militar, aquele estilo. Mas o visagismo não fala sobre isso. Quem me fala a beleza e o tipo de corte de cabelo ou de barba que vai ser usado vai ser você. Entendeu? Então, isso às vezes é difícil para o cliente entender, mas com o andar ali da consultoria, ele acaba percebendo que é ele mesmo que me mostra a melhor imagem. Eu só sou uma pessoa que guia você até esse melhor momento. Então, se eu entendi direito, existem formatos de rosto que são diferentes, existem tons de pele que são diferentes e existem também formatos de corpo. E de acordo com essa tonalidade de pele, esse tipo de cabelo e também com a imagem que você quer passar, você tem que fazer meio que um design ou uma arquitetura da imagem da pessoa. Seria mais ou menos isso, próximo disso? Isso, a gente tenta sempre trazer a harmonização, né? Então, existem duas formas. Ou a gente harmoniza algo que esteja em desarmonia, ou a gente valoriza. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. A gente é assimétrico. Todo mundo é diferente, sabe, um do outro, por mais que tenha mais ou menos o mesmo formato do rosto, mas se você for ver a natureza tão incrível que ela fez cada um com o seu jeitinho, com a sua particularidade, né? Então, o que que acontece? Não quer dizer que um lado, por exemplo, uma das coisas que eu faço na consultoria é você descobrir qual é o teu melhor lado. Nós temos um lado sol, que é o lado que te puxa para cima, e um lado terra, que é um lado que te puxa para baixo. E isso é brutal, não existem pessoas que têm o mesmo lado direito e esquerdo. E quando eu faço essa comparação e mostro isso para o cliente, ele fala, nossa, eu nunca tinha percebido isso, sabe? E não quer dizer que o lado sol, por ser mais alto, mais radiante, seja o melhor lado. Tem muitos clientes que se identificam com o lado terra. Então, faz parte desse autoconhecimento, como eu falei, né? E ali a gente define qual lado você quer valorizar, digamos que o meu lado sol seja o lado que eu mais goste. Então, eu vou valorizar esse lado, trazendo uma hairline, de repente, um pouco mais aberta, usando luz e sombra também, para poder valorizar essa parte que você gosta mais, ou simplesmente, eu gosto da parte terra, por exemplo. Então, a gente vai valorizar e não harmonizar, sabe? Eu vou deixar essa imagem, esse lado que você gosta, com muito mais valor, muito mais, uma visualização muito mais harmônica. Então, é todo esse mix que faz parte do visagismo e do projeto de imagem que a gente está definindo, está criando juntos, sabe? Mas pedindo para você simplificar um pouco, assim, talvez um homem só que esteja assistindo não entenda de estética. Normalmente, todos os meus alunos e clientes, eles homens, entendem de estética. Inclusive, no churrasco de domingo do futebol, os caras estão discutindo estética. Com certeza. A briga é entre barroco e classicismo, né? Então, mas caso tenha talvez 1% só de homem que não entenda o que você falou sobre a harmonização, teria como simplificar para esse 1% só?
Então, o que seria o valorizar ou harmonizar? A gente não tem nada no rosto que não, isso aqui não presta para você, não te valoriza. Por quê? Porque a pessoa não gosta. Sempre tem uma das partes do rosto que você não gosta. Ah, e o que eu não gosto em mim? Ah, eu não gosto do meu formato de nariz. No meu caso, digamos, né, essa curvinha. Então, o que você faz para você harmonizar essa parte com o resto do todo, sabe? Esse é o sentido do visagismo. Então, não que você tenha que tirar algo do que você não está gostando e simplesmente trazer outras coisas para o teu rosto que vão chamar mais atenção do que aquele ponto que você não gosta. Então, acho que dessa forma dá para entender um pouquinho melhor, falando, né, um português menos técnico de visagismo. E o que você diz para aquela pessoa, especialmente homens, empresários, profissionais, que eles nem repararam, eles nem sabiam que o lado é diferente do outro, né? Nem sabiam das coisas. Quando a pessoa está começando a se descobrir, quais são as dicas para quem ainda nem sabe, qual o tipo do meu olho, meu nariz é grande, é pequeno, que geralmente, né, especialmente quando a gente fala do perfil masculino, concentra-se apenas nas imperfeições. É o mais comum do ser humano. Então, qual que é o caminho para esse autoconhecimento, na sua opinião? Se permitir conhecer profissionais, né, como eu estou agora, se permitir, porque eu acho que no mundo masculino tem muito esse momento da permissão. Tudo é muito mais pro lado da mulher, né? A mulher se cuida, a mulher compra roupa, a mulher compra um acessório, uma pulseira. E o homem, às vezes, não tem essa permissão dele mesmo, sabe? De conhecer um serviço como esse. Então, eu acho que começa muito mais por esse lado do que por qualquer troca no rosto ou no corte de cabelo, né? Então, se permitir conhecer coisas novas, porque, principalmente no mundo masculino, é muito normal, eu corto desse jeito porque ele é prático, ele funciona para mim, e a pessoa não se importa com a beleza. E não estamos falando só da beleza para os outros, porque o visagismo, ele traz a beleza para você, que você se olha no espelho e gosta de você. Então, é sobre isso que eu estou falando. Certo, agora que a gente abordou a questão das formas, né? Hoje a gente vê, pelo menos em 2024, aqui para 2025, uma tendência ainda da barba. A barba voltou com tudo, né? Os homens estão com a barba cheia, então tem aquele preconceito ou aquele achismo de que para um homem ficar bonito ele tem que usar barba. Então agora ou é barba ou é nada. Ou vira e fala, não, eu só uso barba porque senão eu pareço um garoto de 12 anos que acabou de tomar leite. Então como que é essa história da barba masculina? Bom, primeiro que bom que veio essa moda da barba, né? Porque eu sou uma barbeira visagista, então agradeço. Mas assim, existem homens que não têm barba e têm esse desejo de ter barba. Então tem que passar por uma avaliação, que hoje em dia existem muitas formas de você adquirir essa barba. Tem produtos que você pode passar, tem maquiagem que você pode usar, tem micropigmentação que desenha toda a sua barba, tem implante capilar de barba que você pode fazer um transplante, né, de outros lugares, usa pelo do peito, usa cabelo. Então, existem várias formas para se ter barba, né? Então, depende muito da questão do que o cliente está precisando e da necessidade que a barba dele tem. Então, precisa passar por um especialista para que a gente esteja avaliando essas possibilidades. Mas que se ele quiser ter barba, ele vai ter, isso eu te garanto. E uma coisa que é importante também destacar, né, quando a gente fala de marketing pessoal, tem gente que acha, não, eu vou ter barba porque barba é mais fácil do que fazer todo dia. É verdade isso? Não é verdade. Esse faz parte dos meus mitos e verdades, sabe? Depende muito da pessoa, mas a barba, quanto mais longa, é mais cuidado. Então, você tem que passar shampoo, você tem que tratar da barba. O pelo da barba, por ser um pelo grosso, ele parece ser um pelo forte, mas ele é um pelo extremamente delicado e sensível. Tem homens, por exemplo, que têm a mania de ficar enrolando a barba, passando a mão, chega a fazer buraco. Então, você tem que ter muito cuidado. Claro que quando você começa a ter a barba, você consegue, né, ter toda essa orientação do profissional.
E como que funciona, que você percebe assim com seus clientes, a questão da imagem corporativa? Quando o homem começa a se cuidar, ele é percebido melhor no seu ambiente de trabalho? Ele consegue passar um branding, uma marca melhor? Como que você percebe isso? Com certeza. Com certeza. Isso é comprovado, que a tua imagem, ela fala muito sobre você. Então, eu tenho até aqui, Pablo, deixa eu ver se eu acho, a estatística certinha de qual é essa porcentagem. Deixa eu ver se eu acho. Então é fundamental, né, Karen? Então, assim, mas tem uma porcentagem, então, tem estudos que mostram que o homem que se cuida, que dedica isso, ele acaba performando melhor no mercado, é isso? Abrindo mais portas, com certeza. Isso faz parte. Tem muita gente que investe hoje no visagismo. Por exemplo, um vendedor de imóveis. Ele tem certa característica. Olha, Karen, eu quero fazer o visagismo porque eu quero representar mais confiança, né? Que as pessoas realmente acreditem no que eu estou falando. E com certeza essa mudança de imagem vai abrir muito mais portas para ele. Isso já no começo da consultoria você já começa a ver e colher esses frutos, esses benefícios, né? De ter uma imagem adequada, uma vestimenta adequada, um acessório adequado. Isso transmite uma imagem de desleixo ou de uma imagem de respeito, que normalmente é o que as pessoas buscam. E como que a gente fala daquele mercado que todo mundo quer, né? Sempre que a gente vai dar uma consultoria, vai conversar com o cliente, todo mundo quer classe B e classe A. Todo mundo quer vender para classe B e para classe A. Você conversa, até alunos, todo mundo, não, meu produto é para classe B e classe A. E às vezes o representante não se concentra no visagismo. Quais são os perigos de não cuidar de visagismo quando você quer performar num nível executivo mais exigente como esse? Olha, eu acho que o visagismo ele está para quem queira se conhecer melhor. Ele tem um preço mais elevado, mas eu acredito que não está relacionado ao preço, e sim ao valor que a pessoa precisa. Então, hoje a gente investe em tanta coisa, compra carro, compra roupa, compra sapato, compra relógio, compra iPhone, né? Mas será que isso vai te dar um retorno que você precisa? Então, eu acredito e penso muito nisso, que o visagismo ele veio como um investimento na imagem da pessoa. Então, ele, claro, ele está mais acessível para uma classe social mais alta, mas não quer dizer que uma classe B, uma classe C não possa também usufruir desse serviço, porque se ele está precisando e fizer esse investimento, com certeza ele vai ganhar mais com isso, ou seja, quando a pessoa tenha esse tino, comece a ver, porque o visagismo ainda está muito novo, mas quando ele comece a ver que pessoas investiram na imagem e conseguiram ter um retorno financeiro no seu dia a dia, né, no seu trabalho, muito maior do que se elas mantivessem essa imagem, então esse investimento já tornou-se barato. Consegue entender essa diferença, Pablo? Então é um investimento. Hoje em dia as pessoas ainda não têm essa consciência, porque está muito novo. Mas quando ele começar a ver que o amigo dele fez uma consultoria de visagismo, mudou a imagem e começou a vender mais do que ele vai ver o valor desse serviço, entendeu? Então, por isso eu acho que encaixa para todas as classes. Claro que a classe A sempre vai ter mais facilidade financeira, porque ele pode fazer só porque ele pode fazer. Mas ele pode ser usufruído também para uma classe B, uma classe C, como forma de investimento, porque o retorno vai ser muito satisfatório. Isso eu garanto. E com certeza, conversando com jeitinho, a gente negocia, parcela, sabe? Todo mundo vai ter acesso. Legal. Então é sempre possível conversar com o visagista e tentar fazer um plano, tentar fazer alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da colometria. Porque no sistema civil, né, coloca você é negro, pardo, caucasiano, né, branco. Só que a gente sabe, né, que existe um estudo da colorimetria que não é só isso. Não é tão simples. Então, às vezes, uma roupa não fica bom pro seu tom de pele e você viu no TikTok lá, não, mas eu sou de tal etnia. Então,
tal cor dá certo. E não é bem assim. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o que é a colorimetria. Colorimetria. Colorimetria, sim. Isso ele é um setor muito mais da consultoria de imagem. A consultoria de visagismo, ela trabalha muito mais a morfopsicologia, que são as linhas do rosto, trazendo essa personalidade da pessoa, expressa no rosto. Mas a gente sempre trabalha junto com pessoas da consultoria de imagem, que daí cuida da parte de vestimenta. Então, é como esse meu amigo que me convidou para o visagismo, ele é harmonizador facial. Ele é o Dr. Fábio Braga, né? Ele é dentista formado e trabalha especificamente também, agora ele se especializou em harmonização facial. Então, ele fazia o serviço dele, mas faltava alguma coisa. Então, ele falou, Karen, eu preciso de você visagista, porque eu preciso do cabelo e da barba para que eu consiga com que o meu serviço seja mostrado. É a mesma coisa a roupa. Como que eu vou trabalhar a tua imagem, teu cabelo, tua barba, todos os traços do teu rosto, e você vai continuar se vestindo de uma forma que não fala a imagem que você precisa? Ou você usa um acessório que não está adequado com o teu formato de rosto ou com o teu tipo de pele. Então, nós trabalhamos todos juntos, temos, né, parcerias, cada um trabalhando na sua função, mas, no caso, você fazendo uma consultoria de visagismo e eu vendo que você precisa, tem essa necessidade também de uma consultoria de roupa ou de óculos especificamente, ou uma harmonização facial, por exemplo, ou uma micropigmentação de barba ou de sobrancelha, com certeza você vai ser indicado para bons profissionais para que você tenha essa tua imagem 100% reformulada para que você atinja o teu objetivo de imagem. Certo, e me diz uma coisa, às vezes a pessoa tem cada etnia tem uma questão, tá? Algumas pessoas vêm da Europa com um nariz maior, no meu caso, né? Orelhas grandes. Eu preciso ficar com aqueles traumas de infância? Ou o visagismo tem soluções para isso, né? Porque é muito complicado essa história de padrão de beleza. Porque tem momentos da história que ter um nariz gigante é algo maravilhoso, tem momentos da história que não é, e tudo vai, tudo volta. Como que seria essa questão dos formatos de rosto, nariz, orelha, testa, aquela pessoa que fala, eu sou muito testudo, ou minha testa é muito longa, e até eu sei que a gente está falando da moda masculina, mas, por exemplo, temos uma atriz muito famosa, né, que fez Carrossel, que o pessoal aponta, né, que a testa dela é um pouco maior, e na verdade ela trabalha muito bem a imagem dela, tanto que ela sai muito bela em todas as publis. Então eu queria que você falasse desses atributos de rosto pra gente. Com certeza ela teve um profissional que orientou qual é a melhor forma dela usar cabelo, acessórios, tudo isso volta àquela questão que a gente falou, o harmonizar ou valorizar, lembra? Então tem algumas coisas que você consegue valorizar de formas que aquilo não te choque. Mas claro que se a pessoa chega com trauma, por exemplo, eu tenho uma orelha de abano, que é um trauma muito normal nas pessoas, não gosto, me odeio, não sinto bem. Então a gente vai tentar, claro, com uma parte de harmonização ou de valorização. Porém, nesses casos de traumas muito profundos, é sugerido que faça uma cirurgia, sabe? Então, aí a gente vai ver qual é o grau de trauma dessa pessoa. Então, tem casos que você precisa ir mais profundamente. Mas, normalmente, se a pessoa simplesmente se sentindo bem ao se olhar no espelho e atingindo esse projeto de imagem, ela já se sente muito melhor sem precisar de uma intervenção cirúrgica. Mas depende muito do caso, de caso a caso, sabe, Pablo? Dependendo do caso, é interessante também passar por terapia? Como que você enxerga isso? Dependendo, numa avaliação, a gente já consegue até encaminhar profissionais para terapia, sim. Porque ninguém sabe a dor que a pessoa está sentindo, né? E numa consultoria de visagismo, a gente tem um momento único, só nós dois, e onde a pessoa normalmente se abre, por isso a consultoria eu não gosto de fazer dentro da barbearia, com outras pessoas olhando, sabe? Porque é um momento mais delicado, mais íntimo da pessoa, e eu só vou conseguir atingir a real
a real essência da pessoa se ela estiver num momento onde ela se sinta confortável, agradável para compartilhar isso comigo. Então, a pessoa que já investe nesse tipo de serviço, ela já está disposta a pedir ajuda. Já é um pedido de ajuda, né, pela imagem. Então, nesse ponto, a gente também tem esse conhecimento para poder estar orientando e enviando essa pessoa para um tratamento adequado, né? E me diz uma coisa, quais são os erros mais comuns que os homens cometem em visagismo que um profissional de marketing que estiver me ouvindo, ou de comunicação, ou o profissional que estiver assistindo, ele precisa tomar cuidado? Quais são os erros mais comuns que os homens cometem nessa área? Vou falar na falta do visagismo, né? na ausência dele. Erros mais comuns que eu costumo corrigir na minha cadeira, né, como barbeira. Barba, por exemplo, o homem vai fazer a linha e ele não consegue achar a linha. Então, imagina, eu faço uma linha reta, a hora que eu descer, a minha barba ficou um papo, ficou redonda. E ele não entende por que desse jeito eu faço uma linha reta e quando eu olho no espelho, ela está formando um papinho. Segundo ponto que eu pego bastante, a mandíbula, marcação de mandíbula. O homem acha que é simplesmente raspar, principalmente quem é destro e vai fazer do lado esquerdo. Ele sempre tira o cantinho da barba onde faz a linha da mandíbula. Você não precisa ter uma mandíbula marcada. E se você quiser ter uma mandíbula marcada, é possível com harmonização facial, injeção de ácido hialurônico ou simplesmente com um recorte de barba adequado. Você já olha no espelho e fala, Karen, eu nunca vi meu rosto dessa forma. Só que os erros comuns são esses. O recorte de barba de uma forma que às vezes você acha que está certo e quando eu ensino eles falam, Karen, nunca pensei nisso. Como que eu não vi isso antes? Então são pequenos detalhes e o visagismo fala muito sobre isso. O visagismo ele nunca vai te mudar radicalmente. Ele vai colocar detalhes que vão fazer total a diferença. Consegue me entender assim, Pablo? Não, perfeito. E é interessante, né? Eu queria saber um pouco mais dessa questão. Quando você está atendendo um cliente, tem muito o autoconhecimento. Então, às vezes o pessoal chega para conversar com você e fala, não, olha, preciso da ajuda do profissional de visagismo, então me deixa bonito. Você até comentou isso. Ah, me deixa bonitão. Quero virar... Não se fala mais o Brad Pitt, né? Mas eu quero virar o Cauã Raymond, né? Eles ainda citam o Brad Pitt? O Brad Pitt ainda é um ícone. Ainda chega o Brad Pitt lá para fazer igual. Ufa, ainda bem. Que bom, meu RG não vai ficar amarelo. Então eu queria saber, né? Nesse aspecto, como que é, quando você está atendendo, autoconhecimento, e já aponta alguns cuidados que o homem tem que ter nessa parte de autoconhecimento? Para não chegar também tão cru no visagista, né? Não, isso com certeza. Se a pessoa simplesmente vem cortar um cabelo comigo, eu já dou uma abordagem visagista. Então ele já vai ter um conhecimento diferenciado do que simplesmente fazer um cabelo e uma barba, sabe? Então essa abordagem todos os clientes vão ter, mesmo que não façam a consultoria. Claro que para você criar um projeto de imagem é um pouquinho mais complexo. A gente precisa realmente ter mais conhecimento da própria pessoa, que é aquilo que eu te falei, a gente vai guiando, né, para que ela se encontre na essência dela o que faz ela sentir bonita. Então, de repente, o cliente chega com a foto do Brad Pitt e eu mostro para ele que ele pode ficar muito mais bonito do que o Brad Pitt, sabe? Usando simplesmente algum formato diferente de corte, um formato de barba diferente, um acessório diferente que ele possa usar. Então, é sobre isso que a gente fala no visagismo, ou num atendimento visagista, né? E acho que uma dúvida que muitos homens iam ter medo de perguntar seria sobre, mas e se eu for mais cheinho ou se eu for muito magro? O visagismo, ele me ajuda? Olha, isso é bonito, é beleza também, porque existem pessoas que são extremamente magras e se sentem bem com isso. Aí a gente já entra naquele ponto dos traumas, ou às vezes até alguma doença que a pessoa tem, sabe? E que acaba não se aceitando. O visagismo vem muito para trazer essa aceitação de coisas que não podem ser mudadas, né? Porque às vezes a pessoa é magra porque ela tem uma tireoide,
ou alguma outra doença que eu adoraria ter, né? Porque eu só olho para o doce e já estou engordando. A gente brinca com isso, né? Mas não é a realidade. Mas com certeza mexe muito na estima da pessoa para essa aceitação de coisas que não podem ser mudadas. Mas claro que se não tem questão com doença ou esse tipo de coisa, vai ser só uma orientação. Ou como o meu cliente falou ali, né? Ai, Karen, eu hoje me olho no espelho e sinto vontade de emagrecer, de comer menos, porque ele já está se aceitando como ele é, entende? Então fala muito sobre isso também. Perfeito. E para encerrar, eu queria que você desse algumas dicas para a gente. Então, vamos lá. Quais são as primeiras dicas para o homem, né, que ainda não sabe trabalhar visagismo e tudo mais, para ele, enquanto ele está se preparando para encontrar um profissional como você? Karen, o que você recomenda? Os primeiros socorros ali, né? Primeiros socorros. Em primeiro lugar, identificar em você, se olhar no espelho, se permitir se conhecer, porque tem homens que não se permitem nem a isso. Então, se olha no espelho hoje e olhe para você e fale o que você gosta em você e o que você não gosta em você. E aí você começa a trabalhar esse tipo de situação. Então, o que você mais gosta é o que você vai deixar mais em evidência. E como que você pode, o que você menos gosta, de repente deixar ele um pouquinho mais escondidinho. Então, o primeiro passo é se conhecer, tá? Se olhar no espelho e saber o que você gosta em você e o que você não gosta. Para aí sim poder estar trabalhando isso na tua imagem. Perfeito. E eu quero saber então, e quem quiser, a gente está chegando no fim, quem quiser contratar a Karen, é só presencial, Karen? Eu faço consultoria online também, é só fazer o agendamento, né, pelo meu WhatsApp, fala direto comigo, ou vir aqui diretamente na barbearia do shopping, né, barbearia do Torrington, do Shopping Barigui, onde você me encontra, e aí a gente vai bater um papo e ver uma melhor forma para estar te atendendo. Mas pessoas que são de longe, pode ser online, sim. Eu dou tem um Instagram aí que você pode procurar? Instagram? Com certeza. O meu Instagram é @Karen Ribas, com K e com I, Karen Ribas Barber, tudo junto. Perfeito. Karen, muito obrigado pelas suas dicas, foi bem interessante para o nosso público já começar a ter uma noção da estética masculina, até para o marketing pessoal e também para atender os seus clientes, né? No sentido de levar ele para você, para um profissional dessa área, para poder valorizar melhor essa imagem. Muito obrigado pelas suas dicas. Muito obrigada a você pelo convite, Pablo. Obrigada a todo mundo aí também que está dedicando esse tempo para ter mais conhecimento sobre esse conteúdo. Estou à disposição sempre que precisarem. Podem contar comigo. Muito obrigado. E você que assistiu Marketando, você já sabe, você precisa curtir, deixar like e compartilhar, porque o mundo precisa conhecer tudo que há de marketing para valorizar carreiras, empresas, marcas no Brasil e em todo o mundo. E até o próximo episódio.